Boa tarde, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que a luz de Cristo ilumine a vida de vocês, meus irmãos. Que Ele traga paz, harmonia, salvação, graça, entendimento, obediência, gratidão para a vida de cada um que está aqui comigo neste canal. Amém, meus irmãos? Irmãos, hoje vamos refletir em Romanos 8, versículo 29 e 30. Lá diz o seguinte: porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a esses justificou, e os que justificou, a esses também glorificou. Amém, meus irmãos? Vamos estar meditando nessa palavra. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre salvação, amém? Porque existe um pensamento muito comum entre muitos cristãos e não cristãos também, que Deus determinou os que seriam salvos e os que seriam perdidos, que Ele formou alguns para que fossem beneficiados com a graça da salvação, mas outros seriam perdidos, outros não teriam esse direito à salvação. Mas aqui na Bíblia existem muitos textos que comprovam que isso não é verdade, meus irmãos. A salvação ela veio para todos. E tem textos na Bíblia que aparentemente sugerem isso. Sugerem que a salvação não é para todos, que Deus escolheu alguns e outros não. Mas, meus amados, nós devemos analisar as Escrituras em sua totalidade, compreendendo realmente o que ela ensina. Então eu vou estar citando alguns textos aqui para que os irmãos compreendam que a salvação ela vem para todos. Amém? Ao analisar o texto de Romanos, meus irmãos, observamos que ele não se trata diretamente sobre salvação, mas sobre os filhos da promessa, aqueles que aceitaram a promessa pela fé. Em Romanos 9:8 encontramos algumas respostas que diz o seguinte: isto é, não sois os filhos, não são os filhos da carne, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Sendo assim, até mesmo dentro do povo escolhido, Deus escolheu aqueles dos quais faria a sua aliança. Mas isso não significa que os demais estariam perdidos, meus irmãos. O apóstolo Paulo, ele apresenta esta ideia aos romanos e mostra exemplos disso, como os filhos de Abraão, do qual, pela promessa de Deus, a aliança viria sobre o descendente da promessa, que era Isaque, o filho de Abraão. Romanos 9:7 diz que nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Amém, meus amados? Aqui, meus irmãos, eu estou lendo mais uns relatos bíblicos, citando aqui uns relatos bíblicos, para que a gente possa compreender melhor. A maioria aqui são relatos bíblicos, do que eu estou falando está tudo na Bíblia. Então eu estou citando os versículos para que a gente possa compreender melhor em relação à salvação. A história relata, meus irmãos, que Isaque teve 2 filhos com sua esposa Sara. Essa é uma história bem conhecida no meio cristão. Os filhos eram Esaú e Jacó. Porém, desde o nascimento, em Jacó estaria a aliança de Deus. Mas isso não significaria que Esaú não seria salvo, que ele estaria perdido. Com tudo isso, amados, Paulo queria mostrar para os romanos que os filhos da promessa não seriam apenas os da carne, mas aqueles dos quais aceitam pela fé o chamado de Deus, tanto judeus quanto gentios. Pois assim ele disse em Romanos 9:24-25, ele falou o seguinte: os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim, meus amados, Paulo busca mostrar que todos somos chamados para fazer parte do povo de Deus, pela promessa e não pela carne. Amém? Em Oséias diz que chamarei meu povo ao que não era meu povo e amada a quem não era amada. Em João 10:16, confirma o que Paulo diz,
que Paulo estava falando. Lá Jesus diz o seguinte: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém, meus irmãos? Com os exemplos que o apóstolo Paulo relatou dentro das Escrituras Sagradas, meus irmãos, aprendemos que todo cristão é filho da promessa pela fé em Cristo Jesus. Então todos que buscam a salvação poderão ser salvos, pois Cristo nos escolheu como seu povo. Em João 12,46, Jesus disse: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê, preste atenção, todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Em Marcos, Jesus também disse que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. As mensagens de Jesus, meus amados, foi a expressão das Voltando. As mensagens de Jesus, meus irmãos, foi a expressão dos pensamentos de Paulo, onde qualquer pessoa que busque a vida por meio de Cristo encontrará salvação. As Escrituras, meus amados, ela nos ensina que a salvação não é mérito de descendência sanguínea ou de um povo específico, mas da obra em Cristo. Assim, a porta da graça de Deus está aberta para todos, judeus e gentios. A porta da salvação ainda está aberta, meu irmão, mas muitos não querem entrar por ela, por falta de conhecimento. Outros é porque não acreditam na obra salvadora de Jesus, negam a existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outros não querem compromisso. Tem muitos que conhecem, que sabem, conhecem a palavra, sabem que a salvação só vem por Cristo. Já teve até intimidade com Deus, já teve uma vida com Deus, mas eles não querem compromisso. Então eles rejeitam a salvação em Cristo. Eles não querem compromisso. Amém, meus irmãos? Então é um assunto muito delicado mesmo. A salvação só vem por meio de Cristo. Quando o ser humano rejeita Cristo, ele não tem salvação. A alma dele não tem salvação. Isso está nas Escrituras. Então o que eu quis mostrar aqui para vocês, meus amados, é que a salvação vem para todos através de Cristo. Deus não escolheu só um pequeno grupo para ser salvo. Não, Ele escolheu todos que aceitem o Filho dele, todos que aceitem Jesus como seu Salvador, serão salvos. É a palavra que diz, não sou eu. Amém? Espero que vocês tenham entendido, que sirva de reflexão, de meditação para vocês. E quando alguém comentar sobre isso, vocês já sabem. E vocês podem explicar que a salvação vem para todos. Deus não escolheu só uns para salvação e outros para condenação. Todos são escolhidos, desde que aceitem Jesus, o seu Filho, como Salvador. Amém, meus irmãos? Irmãos, essa é a mensagem de hoje. Se inscreve nesse canal, deixa o teu like, manda essa mensagem para os teus grupos, nas redes sociais. Manda para os teus amigos, para os teus familiares, para a tua escola, para a tua faculdade, para o teu trabalho. Semeie a palavra do Senhor. Amém? Até a próxima.